Olá, tudo bom com vocês? Aqui é J. Silva, do canal J. Silva com você. Se inscrevam no nosso canal, dê like e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. Bem, pessoal, o assunto que me traz hoje são as fortes chuvas que caem aqui no estado de Alagoas. Muitos perderam as suas casas, ruas ficaram alagadas. O trânsito ficou intransitável, engarrafamentos, falta de energia elétrica, água. Então, foi um verdadeiro caos. Aliás, está sendo um verdadeiro caos. Até nos bairros mais nobres aqui da cidade, né, da capital, Maceió. Esses bairros mais nobres, né, onde moram essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, que são chamadas classe alta ou classe alta média. Então, esses bairros foram também atingidos pelas fortes chuvas. As ruas ficaram alagadas. Inclusive, a garagem de um prédio residencial ficou alagado e os carros ficaram embaixo de água. Então, está sendo uma verdadeira calamidade, porque a chuva ainda ameaça cair. Desde sábado, né, chove aqui no estado de Alagoas, chove sem parar. E aconteceu, né, diversos, né, acidentes, né, aconteceu diversas calamidade, né? Eu digo calamidade, né? Porque a pessoa, né, você ter sua casinha, né? Morar num bairro mais humilde, né? E de repente, né, vinha a chuva forte, né? Vinha um alagamento, principalmente as pessoas que moram em costa, né? Então tiveram suas casas atingidas, né, e destruídas praticamente, né, pelas chuvas. Então, foi uma calamidade para essas famílias, né, que perderam tudo, né, móveis, né, que compraram com o suor do seu rosto, né, eletrodoméstico, quer dizer, tudo foi perdido diante, né, das fortes chuvas, né, que atingiram a cidade, né. Diversos municípios, né, ficaram embaixo de água aqui no estado de Alagoas. Agora, o que é de se espantar é que diante de tanta calamidade, né, as pessoas ainda, né, em vez de cobrar, né, aos políticos, né, aos governantes, que eles são realmente o culpado, né, por essas pessoas perderem suas casas, né? Inclusive até um rapaz ficou subterrado, né? Subterrado, esse é o nome, né? Mas não corre risco de vida. Então essas pessoas perderam tudo, né? Roupa, né? Como eu já falei, né? Então as pessoas devem cobrar ao poder público, cobrar ao prefeito, ao governador, aos políticos em geral. Por que essas pessoas devem cobrar deles? Porque pagamos impostos. Então, né, obrigação, né, dos governos, tanto estadual como municipal, né, fazer habitações, né, fazer habitações em lugares seguros, porque nós pagamos imposto, né? E uma parte desses impostos é para habitação.
Então essas pessoas são forçadas, né, a morar em lugares onde tem encosta, né, lugares, né, perigosos, né, que dentro da chuva, né, quando começa o período chuvoso, corre um risco, né, um risco enorme de terem as suas casas destruídas, né, desabar diante da chuva, né. Então essas pessoas são forçadas, né, porque não tem um poder aquisitivo, né, como nós sabemos, né, o Brasil, né, em todos os estados, né, brasileiro, né, as pessoas, os mais pobres, são os que sofrem mais diante das catástrofes naturais, né, e não tem um poder aquisitivo suficiente para ter uma moradia, né, mais digna, num lugar mais seguro. Porque a maioria do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, ganha apenas um salário mínimo, 1.400 e pouco, que não dá nem para, né, comprar alimentos, né? Não dá nem para comprar alimentos, né? Que tá tudo caro, entra governo, sai governo, né? Só promessa, né? Olha, a vida do pobre vai melhorar, né? E passa governo, entra governo. Que na verdade são farinhas do mesmo saco. O Congresso, né? Ele faz projeto, né? Para beneficiar eles próprios, né? Como aumento de salário, né? Como agora, né? Que vai ter aumento de mais deputados, né? No Congresso, né? Vai ter mais deputados, né? Então tudo vai sair do bolso do povo, né? Eles gastam, eu acredito, né, que seja bilhões ali, né? Com o Congresso, com o Senado, né? Com o Poder Judiciário, né? Então, essas pessoas, né, juízes, deputados, né, prefeito, política em geral, né, ganham um salário, né? Um salário maravilhoso, né? Enquanto o povo sofre, trabalha e não tem direito a porra nenhuma. Né? Você vai procurar o sistema de saúde, não funciona. Né? Praticamente não funciona. As pessoas morrem sem ser atendida pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que só funciona, né, no papel, porque na prática não funciona, né? As pessoas marcam a consulta, passa anos. Uma cirurgia praticamente não faz, né? Então essas pessoas, né, o trabalhador, né, comum, né, que trabalha, que sustenta, né, a nação, né, que sustenta os estados, né, com os seus impostos, né, suado, né, do seu salário suado, são os que mais sofrem, são os que morrem, né, precocemente, por falta de atendimento médico, são os que sofrem quando a sua residência desaba, né, diante, né, de algum fenômeno natural, né, como chuva, são os que sofrem por falta de uma escola com mais capacitação, né, são os que mais sofrem quando vem uma pandemia, né, como a do coronavírus, né, quem tinha condições, né, ia logo tomar a vacina. Aqueles que não tinham, teve que esperar pela boa vontade, né, do presidente, né, que estava naquela época, né, governando o país, né, que era o Jair Bolsonaro, né, que todos nós sabemos, né, era negacionista, não queria comprar as vacinas, então demorou muito e muita gente morreu, né, se eu não me engano, 700 mil pessoas, né, morreram do corona, né. Então quem tinha dinheiro ia lá, né, e tomava vacina, quem não tinha, né. Então o problema é esse, né. Nós trabalhadores, né, o povo em comum ganha um salário insuficiente, né, para se manter, né. Muitos não têm casas, né, pagam aluguel, né, e muitos, né,
uma grande fatia, né, dessa população estão desempregadas, recebendo Bolsa Família, né, de R$ 600, que não dá para nada, dá para comprar nem a cesta básica, né? E muitos deles ainda pagam aluguel com esse dinheiro, né? Vão morar em barracos, né? Vão morar em grota, que aqui na minha cidade, né, a gente chama de grota, né? Que são favelas, né? Então essas pessoas são empurradas para lá, né? São empurradas, né? Devido, né, a um sistema, né, político social que não tem, né? Políticas sociais, né? Então, praticamente, né, no Brasil todo não existe, né, esse sistema político social, né, voltado para o povo. Não, né? Os deputados, né, federais, né, só se preocupam com eles, né, fazer leis, né, para se beneficiar e cada vez mais ficarem mais ricos. É o caso, né, do filho do Jair Bolsonaro, né, que está morando, né, lá nos Estados Unidos, numa mansão, né? Está morando numa mansão, né, lá, né? Uma boa lá com a família dele, né? Dizendo que foi perseguido, né? Politicamente, né? Tudo conversa dele, né? Tá morando nos Estados Unidos, né? Então ele tá morando lá, né? O Eduardo Bolsonaro, né? Tá morando numa mansão nos Estados Unidos. E deixou, né? O gado, aqui é o gado. Fudidinhos, né? Muitos, né, quiseram dar golpe no Estado, golpe de Estado, né? Teve aquela moça, né? Priscila, né? Não sei se foi essa, né, que fez pintou lá, né, a estalta, né? A estalta do Congresso lá, né, do Judiciário, né? Com batom, foi lá e fez aquela. Então ela não está sendo condenada por ter, né, rabiscado, né, aquele nome ali não, né? Perdeu o mané. Né? Não está condenada por isso não. Mas sim, né, pelo golpe de estados que eles pretendiam dar, né? Milhares, né? Eles foram extingados, né, por pessoas poderosas, né, como os grandes empresários, né, do agronegócio, né, aquela família, né, do Jair Bolsonaro, né, o próprio Jair Bolsonaro, né, que incentivava essas pessoas, a dar golpe de Estado, não se conformando com o resultado das urnas, e assim por diante, né? Eles só querem, né, ficarem no poder, ganhar salários milionários, enquanto isso o povo sofre, né? Como aqui, né? Em meu estado, Alagoas, né? O Nordeste, né? O Nordeste, né? Que é uma região, né? Que tem um povo sofrido, né? O nordestino é um povo que sofre, né? Trabalhador, paga seus impostos. Então, aconteceu, né? Está acontecendo, né? Essa calamidade aqui no estado, né? O estado de Alagoas está embaixo de água devido às fortes chuvas, né? E com isso, né? Muitos perderam, né? Perderam tudo, né? Realmente, né? É de dar dó, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam abrir os olhos, né? E não ficar, né? Vamos dizer assim, né? Numa verdadeira adoração, né? Por político, né? As pessoas ficam, né? Dão até a vida, né? Por esses políticos, né? Que na verdade, né? São criminosos. Eu digo que são criminosos porque quando eles roubam o dinheiro dos nossos impostos, vai faltar dinheiro para a saúde, onde as pessoas morrem esperando uma cirurgia, esperando um atendimento médico, onde as pessoas morrem sobreenterradas, né? Quando acontece essas enchentes, quando a sua casa cai, né? Então
muitos, né, não escapam. Então, é por isso que eu estou chamando eles de assassinos, né? Indiretamente, eles são assassinos. São, né, eu não vou chamar nem de cidadão, né? Essas pessoas. Mas não tem consciência nem humanidade. Não é isso? E não são patriotas coisa nenhuma, né? Eles se dizem patriotas. Somos patriotas. Somos, né, a favor, né, da família brasileira, né, da pátria. Nada disso. Eles só estão pensando em encher, né, os seus bolsos, né, de dinheiro, né, as suas contas bancárias, né, comprar casas, mansões, né, ou viajar, né, para a Europa, né, ou morar nos Estados Unidos, né, como o Eduardo Bolsonaro, né, que está lá numa mansão, né, e outros políticos aí, né, que nós sabemos, né, que eles têm contas bilionárias lá fora do país, né, fora do Brasil. E com isso o povo cada vez mais vai sofrendo, né, as penalidades, né, desses políticos corruptos, né, as pessoas ficam sujeitas, né, a serem humilhadas, né, o povo brasileiro não tem dignidade, né, mora em barracos, né, se alimentam mal, com esse salário, uma porcaria esse salário, né, que não dá para comprar porra nenhuma, né, mal dá para se alimentar, né, e muitos ainda pagam aluguel, né, com esse saláriozinho, né, tem uma Bolsa Família de 600 reais, como eu já falei, né, que não dá para absolutamente nada, né, então o Brasil precisa melhorar muito, né, e a forma do Brasil, né, melhorar, né, a forma do povo brasileiro, né, melhorar a sua qualidade de vida, né, como nós sabemos, né, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aqui no Brasil, né, são dos piores, né, são dos piores, né, perdemos apenas para alguns países da África, né, para os países da África, mas o IDH aqui, né, a qualidade, né, de vida do brasileiro são uma das piores do mundo. Então devemos lutar, né, contra esses políticos corruptos, né, contra essa dominação, né, que eles fazem, né, na cabeça das pessoas. Então devemos sair às ruas e protestar, não a favor de políticos, né, mas ao nosso favor, a favor da sociedade, né? Dos mais pobres e dos mais humildes. Não vamos fazer passeata, tal, né, para defender político de esquerda nem de direita, mas sim, né, ao nosso favor mesmo, né, exigir os nossos direitos que está na Constituição, de ter saúde, de ter um atendimento de saúde decente, de ter moradia, de ter um salário digno. E vamos deixar de puxar o saco de político, né? Vamos nos manifestar, vamos nos rebelar contra essa classe que fica com a maior parte da renda, do dinheiro público. Eles ficam com a maior fatia do dinheiro público. Enquanto o povo sofre, eles ficam cada vez mais ricos e o trabalhador fica cada vez mais pobre. Bem, pessoal, este era o vídeo, né, que eu queria gravar, né? Estou indignado, né? Aqui em meu estado, Alagoas, né? Muitas pessoas perderam tudo, chuvas, né? Enchentes, né? Não tomaram providência nenhuma, né? As ruas ficaram alagadas, muitos perderam suas casas, uma verdadeira calamidade por falta dos governos, né? Da prefeitura, né? Do governo do estado, né? Tomarem as devidas providências antes de chover. Vamos ver como é que está a cidade. Vamos ver os bairros,
né, onde moram as pessoas mais humildes. Aqui nós chamamos de grota. Político nenhum desce às grotas, às favelas, para ver as condições do povo, para ver as condições físicas das favelas, né? Se precisa de saneamento, se precisa fazer muro de contenção, né? Contra as enchentes, né? No período de chuvoso, né? Político nenhum desce para ver isso. Nenhum político vai ao posto de saúde fiscalizar. Nenhum político vai aos hospitais. Ver como é que está, como é que o povo está sendo atendido. Nenhum. Agora, na época da eleição, eles descem, né? As favelas, né? Para pedir voto. Não vote nesses caras. Eu acho que a melhor forma do povo protestar, agora em 2026, que vai ser o ano de política, é não votar em nenhum político. É anular o seu voto e sair na rua protestando. Proteste já! Contra esses políticos corruptos, ladrões do povo. O povo tem uma péssima qualidade de vida. Muitos não têm nem o que comer. O trabalhador paga imposto e não tem direito a nada. Vamos parar. Vamos parar o Brasil. Vamos fazer protesto. Não vamos ficar calados, porque o povo calado perde a força. E os poderosos gritam. Os poderosos gritam cada vez mais. E o povo fica calado. Vamos levantar as nossas vozes. Vamos nos unir, povo brasileiro. E derrubar esse sistema político podre. Esse sistema político que só tira dinheiro do povo. Estou indignado e este era o vídeo. Até o próximo vídeo. E o meu forte abraço fraternal. J. Silva, com você. Se inscrevam.